Olá e as boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje a nossa análise começa com uma reflexão muito prática e até um pouco intrigante sobre o nosso comportamento no dia a dia. Com certeza. É uma daquelas coisas que a gente vê o tempo todo, né? Exatamente. Porque é muito comum observar a seguinte situação. Tipo, para algumas tarefas, certas pessoas parecem ter uma energia absolutamente inesgotável. Uma vontade de fazer que simplesmente não acaba nunca. Uma bateria infinita mesmo. Enquanto isso, para outras atividades, é necessário um esforço monumental. Quase como se a pessoa precisasse se arrastar da ladeira acima para entregar o mínimo aceitável. E o peso disso é gigante, sabe? Pois é. E o objetivo da nossa exploração hoje é justamente desvendar o que realmente nos faz querer aprender, evoluir e continuar tentando quando as coisas ficam difíceis. E a gente tem uma base muito sólida para isso hoje. Sim, trouxemos um artigo técnico muito denso e brilhante chamado Motivação Intrínseca, o combustível interior para aprendizado e sucesso profissional. E a nossa missão aqui não é ficar apenas debatendo teorias acadêmicas no vácuo. Longe disso. A ideia é entender como aplicar esse conhecimento na rotina de quem busca se aprimorar constantemente, sem cair naquela armadilha da sobrecarga de informações e do esgotamento. É um excelente ponto de partida. E para que a gente consiga mergulhar de verdade nessa dinâmica, o texto nos obriga a fazer uma distinção fundamental logo de cara. O comportamento humano opera em linhas gerais com dois tipos de combustíveis muito diferentes. De um lado, existe a motivação extrínseca, Que é o que vem de fora, certo? Como o nome já entrega, exatamente, é aquela força motriz que depende inteiramente de fatores externos para existir. A gente está falando do salário no final do mês, da nota alta no boletim, do reconhecimento público. dos bônus corporativos também. Exato, ou até mesmo da tentativa de evitar uma punição, sabe? Ou uma demissão. É um combustível que funciona, sem dúvida. Ele move o mundo corporativo e educacional. Mas tem um custo alto aí. Tem, porque o problema é que ele queima rápido. Ele exige que alguém ou algum sistema continue jogando lenha na fogueira constantemente. Se o bônus some, A vontade some junto. perfeito, a vontade simplesmente desaparece. Certo, vamos destrinchar isso então. Porque existe o outro lado da moeda, que é o foco real do material de hoje, não é? A motivação intrínseca. Que é o que realmente muda o jogo. Pelo que o artigo descreve, é um bicho completamente diferente. Porque a fonte de energia não está atrelada a nada que venha de fora. Exatamente. É um processo interno. É aquele estado de fazer algo pelo simples gosto de fazer. É tipo o programador que vira à noite resolvendo um problema de código e esquece de jantar. Clássico. Ou a pessoa que decide aprender um idioma super complexo só pela curiosidade de entender outra cultura, sem ter nenhuma viagem marcada, nem nenhuma prova para fazer. Sim, pelo puro prazer da descoberta. Mas, deixando a magia de lado, o que a ciência realmente nos diz sobre esse estado de fazer por puro prazer? Como isso se sustenta na prática? Olha, a ciência por trás disso desmistifica completamente essa ideia de magia ou de um dom inato, sabe? Não é um superpoder, então. Não, de forma alguma. A base mais robusta para entendermos isso está na teoria da autodeterminação, que foi desenvolvida por dois pesquisadores muito importantes da psicologia, o Edward Deci e o Richard Ryan. E o que eles descobriram? O que a pesquisa deles demonstrou é que a motivação intrínseca não é um traço de personalidade. Não é que algumas pessoas nascem com uma bateria infinita e outras são apenas preguiçosas. Ah, isso já tira um peso enorme das costas de muita gente. Com certeza. Na verdade, essa motivação é como uma planta que precisa de um solo muito específico para florescer. Ela depende de 3 necessidades psicológicas fundamentais serem atendidas. E se não forem?
Se essas necessidades não estão presentes no ambiente, a motivação interna murcha. Simples assim. Espera, deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que se a gente não está sentindo essa energia para um projeto ou um estudo, a culpa não é necessariamente uma falha de caráter ou falta de disciplina? Na imensa maioria das vezes, não é. Pode ser apenas que o nosso ambiente não está fornecendo esses nutrientes. Quais são esses 3 pilares exatos que a teoria da autodeterminação aponta? O primeiro pilar é a autonomia. E aqui é preciso fazer uma ressalva muito importante, porque autonomia não significa fazer o que der na telha. Sem regras ou prazos. Exato, não é bagunça. No contexto da psicologia, autonomia é a necessidade de sentir que se é o autor das próprias ações. Teu controle. É a diferença entre um chefe dizer, olha, resolva este problema usando exatamente este método, neste formato, apertando este botão. O microgerenciamento puro, né? Total. E a diferença de um chefe dizer, nós temos este problema para resolver, qual abordagem você acha melhor? Nossa, muda completamente o clima. Muda, porque no segundo cenário, a pessoa tem poder de escolha sobre o como. O locus de controle está dentro dela. É a sensação de volição, de que a escolha partiu de dentro, mesmo que a meta final seja da empresa. Eu acho isso fascinante. E o segundo pilar? O segundo é a competência. Nós, como seres humanos, temos uma necessidade profunda de sentir que estamos evoluindo e dominando o nosso ambiente. É a sensação de maestria. De que a gente está ficando bom naquilo. Exatamente. Mas tem um detalhe crucial aí. O desafio precisa estar na medida certa. Se a tarefa é fácil demais, gera tédio. A pessoa desliga. Sim, e se é difícil demais a ponto de parecer impossível, gera ansiedade e frustração. Aquela sensação de bater a cabeça na parede. Pois é. A competência floresce naquela zona de esforço onde a pessoa pensa, isso é difícil, mas se eu tentar um pouco mais, eu consigo. Pense em como os videogames funcionam. Os videogames são perfeitos nisso. Eles são mestres em dosar a dificuldade para manter a sensação de competência sempre ativa, fazendo o jogador querer continuar para passar de fase. Essa analogia dos videogames é fantástica, porque explica muito o engajamento absoluto que a gente vê por aí, com pessoas passando horas focadas. E falta o terceiro pilar, certo? Qual seria o último ingrediente desse solo ideal? O terceiro é o pertencimento, ou a conexão social. Nós precisamos sentir que o que estamos fazendo nos conecta a outras pessoas ou um propósito maior do que nós mesmos. Mesmo quando a gente faz algo sozinho? Sim, mesmo em atividades super solitárias, como escrever um livro ou programar, a motivação intrínseca atinge o seu pico quando a pessoa sente que aquele trabalho vai impactar uma comunidade. Ou que vai ajudar alguém. Ou que ela faz parte de um grupo de pessoas que valoriza aquela mesma busca intelectual, sabe? Então, quando juntamos autonomia, competência e pertencimento, o cérebro relaxa e a curiosidade natural assume o controle. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. Então, se a gente está lutando para encontrar motivação num projeto de longo prazo, talvez a solução seja fazer uma auditoria nesses 3 pilares, não é? É o melhor primeiro passo. Perguntar para si mesma, eu tenho alguma voz ativa em como faço isso? Tô vendo o meu progresso de forma clara? Isso me conecta a alguém? É uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa. O que nos leva diretamente para a parte de aplicação, porque o texto tenta traduzir isso para um manual prático de como cultivar esse combustível interno intencionalmente. E dá para fazer isso. E parece que a forma como a gente define os nossos objetivos tem um peso enorme nisso, não é? O que é fascinante aqui é a dicotomia entre as metas de resultado e as metas de processo. Geralmente a sociedade nos treina para sermos obcecados por resultados. Sempre a linha de chegada. Sempre. A meta é tirar a nota máxima, perder 10 quilos, ganhar a promoção. O grande perigo estrutural das metas de resultado é que elas transformam todo o percurso num mero pedágio. Num sofrimento necessário. Exato, um sofrimento necessário para chegar no pote de ouro. Se o foco é só a promoção, cada dia de trabalho é apenas um obstáculo chato. Agora, quando a pessoa consegue reestruturar isso para uma meta de processo, a dinâmica se inverte. E como seria um exemplo prático dessa meta de processo no dia a dia, para quem está acompanhando a gente visualizar melhor? Em vez de focar na promoção corporativa como o fim absoluto, a meta de processo seria, por exemplo, compreender profundamente a arquitetura desse novo software.
ou desenvolver uma comunicação mais empática nas reuniões desta semana. Ah, o foco passa a ser o ato de fazer, a jornada do aprendizado em si. Exatamente. O artigo ressalta muito isso. Estudantes que têm liberdade para investigar um campo através de suas próprias perguntas, valorizando o processo de descobrir, demonstram um engajamento brutalmente maior. Muito maior do que aqueles que só querem decorar o suficiente para passar no teste, imagina. Sem comparação. É a valorização do caminho, não da linha de chegada. Isso se conecta muito com dois conceitos que o texto aborda para sustentar esse pilar da competência, que são a curiosidade e a tal da metacognição. A curiosidade parece óbvia, né? Que é manter aquela mente de principiante, não ter medo de fazer perguntas bobas. Sim, a curiosidade é a base. Mas a metacognição me chamou muita atenção. É um termo que soa super complexo, acadêmico. Como a gente traduz isso para a vida real de quem está tentando se manter motivado? A metacognição, de forma simples, é pensar sobre o próprio pensamento. É a capacidade de observar o seu próprio processo de aprendizado de fora. Entendi, dá um passo para trás. Na prática, isso se traduz em criar momentos de reflexão sobre o progresso incremental. Muitas vezes, nós aprendemos coisas novas e nosso cérebro rapidamente as normaliza. Faz parecer que não fizemos mais que obrigação. Perfeito, é bem isso. A metacognição entra quando a pessoa mantém um registro, um diário de aprendizado, ou apenas tira 5 minutos na sexta-feira para pensar o que eu achava impossível de resolver no mês passado e que hoje eu faço de olhos fechados. É como criar um feedback visual da própria evolução. Justamente. Ao reconhecer o próprio desenvolvimento e as novas conexões que o cérebro está fazendo, a sensação de competência recebe uma injeção de ânimo tremenda. O progresso invisível se torna tangível. E isso blinda a motivação intrínseca contra a frustração dos dias ruins, né? Blinda totalmente, porque a pessoa tem a prova documentada de que está avançando. Sensacional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente está falando de psicologia e de comportamento, mas o artigo cruza uma fronteira e entra na biologia. Que é onde a magia vira ciência dura. Exato, ele sugere que a motivação intrínseca não muda apenas o nosso humor ou a nossa vontade de levantar da cama, mas altera fisicamente a estrutura do aprendizado dentro da nossa cabeça. Como é que essa mecânica funciona por trás das cortinas? A neurociência nos dá uma visão belíssima desse processo. Quando estamos movidos apenas por pressões externas, como o medo de ir mal em uma apresentação, o cérebro opera em um estado de leve estresse. Fique em alerta. Ele vai tentar reter a informação apenas o suficiente para sobreviver àquele evento e depois descarta. É a clássica decoreba. Que a gente esquece tudo no dia seguinte da prova. Isso. Mas quando a motivação é intrínseca, quando há curiosidade genuína e prazer no processo, o engajamento emocional é positivo. E esse estado ativa áreas fundamentais do cérebro. Quais áreas, especificamente? Especialmente o sistema límbico, que processa as emoções, e o hipocampo. E qual é o papel do hipocampo nessa história toda? Uma boa analogia é pensar no hipocampo como o botão de salvar do nosso cérebro. Todo dia somos bombardeados por milhões de estímulos, e o hipocampo decide o que vai para a lixeira e o que vai para o disco rígido da memória de longo prazo. Ele é o grande filtro. Isso. O que os estudos mostram é que a emoção positiva gerada pela motivação intrínseca age como um sinal químico, um marcador luminoso, que diz ao hipocampo: atenção, essa informação é altamente relevante e valiosa, não apaguem. Uau! A consequência disso é que o aprendizado cria raízes muito mais profundas, então. Muito mais profundas, integradas e fáceis de acessar no futuro. O cérebro processa a informação com muito mais eficiência porque entende que aquilo tem um valor em si mesmo. Incrível! Então, a curiosidade é literalmente um atalho biológico para a memória. E o texto usa isso para introduzir o conceito de aprendizado autorregulado. Que é o grande objetivo da educação moderna. Pois é, se o cérebro está tão engajado, a necessidade de ter alguém fiscalizando o trabalho cai por terra. E pensando no mundo hiperconectado em que vivemos hoje, isso parece ser mais crucial do que nunca. A gente estuda e trabalha rodeado de distrações digitais infinitas.
O tempo todo. O celular vibra, a aba do navegador chama. Exatamente. É o grande dilema da nossa era. Em ambientes digitais onde o entretenimento barato está a um clique de distância, a força de vontade bruta e a pressão externa falham miseravelmente em manter o foco de longo prazo. Não tem como competir. Não tem? Um professor pelo Zoom ou um gerente remoto não conseguem policiar a atenção de ninguém. O aprendizado autorregulado, que é o subproduto direto da motivação intrínseca, é a única defesa real. Porque a pessoa se policia. Sim, quem encontra significado no que está fazendo não precisa de vigilância. A própria pessoa começa a buscar recursos adicionais, faz perguntas mais elaboradas e assume as rédeas do próprio foco. Simplesmente porque a alternativa de se distrair parece menos interessante do que o problema que ela está resolvendo. Exatamente. O problema vira o entretenimento. Isso nos puxa direto para a realidade nua e crua do mercado de trabalho atual. A gente fala muito sobre a sobrevivência profissional num cenário que é puro caos. Todos os dias tem uma ferramenta nova de inteligência artificial prometendo revolucionar ou extinguir carreiras inteiras. É um cenário que gera muita ansiedade. Muita. Empresas estão se reestruturando sem parar. Como é que o conceito de motivação intrínseca entra como uma armadura para o profissional nesse tabuleiro que não para de mudar? Entra fornecendo a característica mais procurada e rara hoje, que é a adaptabilidade orgânica. Adaptabilidade orgânica. Isso. Se a motivação de um profissional é exclusivamente externa, digamos, ele só quer fazer a sua função da mesma forma todos os dias para receber o cheque no final do mês. Qualquer mudança tecnológica é vista como uma ameaça apocalíptica. O que faz sentido para quem pensa assim. Faz. A inteligência artificial vira o inimigo a ser combatido, porque altera as regras de como ele ganha a sua recompensa. Agora, se o profissional é intrinsecamente motivado pela área em que atua, a mentalidade é outra. Ele vê como oportunidade. Ele olha para a mesma inteligência artificial e a curiosidade toma a frente. O pensamento se torna: que fascinante, como eu posso usar isso para investigar aqueles problemas complexos que eu não tinha tempo para resolver antes? Muda tudo. O avanço tecnológico deixa de ser uma ameaça e passa a ser um novo brinquedo, um novo desafio de competência. É uma mudança de postura brutal. E tem o lado da saúde mental também. O artigo toca num nervo muito exposto sobre sustentabilidade de carreira. Nós vemos muita gente altamente bem paga, com pacotes de bônus agressivos, completamente esgotada, sofrendo de burnout. Dinheiro não compra resistência emocional infinita. O dinheiro não parece ser um escudo suficiente contra o colapso emocional quando a pressão aumenta, né? E não é. Recompensas externas oferecem picos de satisfação muito intensos, mas com uma duração muito curta. É o que a psicologia chama de adaptação hedônica. Adaptação hedônica, como funciona? A pessoa ganha um aumento, fica eufórica por 2 semanas, e logo aquele novo salário se torna o novo normal, e a insatisfação volta. A gente se acostuma muito rápido. Muito rápido. O que realmente blinda a mente contra o burnout não é a ausência de estresse, mas a presença de significado. Quando há um propósito claro, o esforço e até mesmo a exaustão física são interpretados pelo corpo de maneira diferente. Fazem parte do processo. O desgaste profundo acontece quando gastamos uma energia massiva em algo que, no fundo, consideramos inútil ou vazio. É por isso que vemos líderes e inovadores trabalhando 80 horas por semana e se mantendo energizados. Porque eles são obcecados pelo problema que estão tentando resolver. Exatamente. O dinheiro é um efeito colateral da solução, não um motor principal. Então, o que tudo isso significa pra gente? Levando toda essa teoria para a prática mais dura, devemos rasgar os manuais de gestão corporativa, abolir os salários, parar de dar notas nas escolas e esperar que a curiosidade pura sustente a economia? Seria maravilhoso. Porque a vida real exige que os boletos sejam pagos e nem todas as tarefas de um projeto são divertidas. Tem muita coisa monótona que precisa ser feita. Seria ótimo viver de luz e curiosidade, mas o artigo está longe de ser um manifesto utópico, viu? Na verdade, a parte mais reveladora do texto é justamente sobre como esses dois mundos colidem. Como a motivação interna bate de frente com a externa. Isso. A motivação extrínseca e a intrínseca não são entidades separadas que vivem em caixas isoladas. Elas interagem o tempo todo de formas bem complexas. E como é essa interação? Se conectarmos isso a um cenário maior, chegamos a um dos conceitos acadêmicos mais contraintuitivos e perigosos que o artigo explora, que é o chamado
Efeito de superjustificação. O efeito de superjustificação. O nome é intimidador. Bastante. Mas a mecânica por trás dele parece explicar muita coisa que dá errado em empresas e escolas. Como funciona essa armadilha? O paradoxo é o seguinte: se você pegar uma atividade que uma pessoa já ama fazer de graça, apenas por pura motivação intrínseca, e começar a dar a ela uma recompensa financeira forte para fazer exatamente a mesma coisa, O que a lógica diria que aconteceria? que ela ficaria 2 vezes mais motivada, certo? A lógica pura diria que sim. Amor pela tarefa mais dinheiro igual a motivação infinita. O cenário dos sonhos. Mas os estudos comportamentais mostram o exato oposto. Como assim? O oposto. Imaginemos uma situação bem ilustrativa. Alguém tem o hobby apaixonado de pintar quadros aos finais de semana. A pessoa perde a noção do tempo, misturando as cores, totalmente focada no processo. Tá fluindo ali puramente pelo prazer. De repente, surge alguém e oferece pagar um valor fixo por cada tela terminada até sexta-feira. No começo, parece um sonho. Viver do próprio hobby. Mas rapidamente, o cérebro faz um recálculo letal do locus de causalidade. Aquela atividade livre, autônoma, começa a ser interpretada neurologicamente como uma obrigação, um trabalho para cumprir cota. Nossa, o pilar da autonomia desmorona, então. Completamente. A motivação original, que era de dentro, é esmagada pelo peso da expectativa externa. E o resultado mais irônico de todos ocorre se o pagamento parar, a pessoa simplesmente para de pintar. Eu fiquei chocada com isso. O interesse genuíno foi destruído pela recompensa. Isso é o efeito de superjustificação. É fascinante e assustador. É um paradoxo assustador mesmo. Porque mostra que as recompensas, se usadas de forma descuidada, podem ser radioativas para o engajamento real. Então, como a gente resolve isso na vida real? Um gestor, ou um professor, ou até a gente mesmo se autogerenciando. Tem uma saída. Como podemos usar recompensas, salários, bônus, notas, sem disparar esse efeito destrutivo? O segredo está na percepção da intenção da recompensa. O cérebro humano é excelente em detectar tentativas de controle. Ele percebe quando está sendo manipulado. Quando uma recompensa soa como "faça X exatamente assim para ganhar Y", isso é lido como controle puro, mata a autonomia. A solução proposta pelo material é usar as recompensas externas não como coleiras, mas como feedback de competência. Ou seja, mudar o tom da mensagem atrelada à recompensa. Exatamente. Um bônus financeiro ou uma promoção não devem ser a cenoura balançando na frente para forçar o comportamento. Devem ser algo que valida o esforço. Eles devem vir como uma celebração do tipo: nós notamos o quanto você evoluiu, a excelência do seu processo e o impacto do seu trabalho. E este aumento é o reconhecimento tangível da sua competência. Parece uma mudança sutil de palavras, mas psicologicamente faz toda a diferença. Toda a diferença. O ideal é estruturar ambientes, seja uma sala de aula ou um escritório, onde o foco principal seja cultivar a autonomia, dar espaço para o pertencimento e celebrar os marcos de evolução técnica. A recompensa extrínseca entra como uma consequência natural do bom trabalho, não como a única razão para o trabalho existir. Perfeito. É exatamente essa mentalidade. Chegando ao fim da nossa análise de hoje, o quadro geral que se forma é de um valor inestimável. Fica muito claro para quem está escutando a gente que entender e nutrir ativamente a própria motivação intrínseca deixou de ser um papo filosófico de autoajuda. Deixou de ser um luxo. Talvez o investimento mais pragmático e estratégico que se pode fazer atualmente. Em uma era onde as habilidades técnicas ficam obsoletas em meses por conta da tecnologia, a capacidade de encontrar alegria e significado no processo contínuo de aprender é a única verdadeira vantagem competitiva sustentável. É o que vai diferenciar os profissionais do futuro. É a diferença entre sobreviver arrastando correntes e navegar pelas mudanças com maestria e bem-estar. É a síntese perfeita do artigo. E, para expandirmos a nossa visão, além do que o texto aborda diretamente, isso levanta uma questão importante, quase existencial sobre o futuro que estamos construindo. Qual questão? Nós passamos a vida inteira criando sistemas
empregos e tarefas que dependem quase inteiramente de motivações extrínsecas para serem feitas. Pessoas passam 8 horas por dia em planilhas monótonas apenas para pagar as contas. A maioria das pessoas vive essa realidade. Mas, se olharmos para o horizonte, a inteligência artificial e a automação estão avançando velozmente para assumir exatamente essas tarefas rotineiras e burocráticas. Aquilo que só fazemos pela recompensa externa está prestes a ser feito por máquinas. Isso é muito real e muito próximo. Se num futuro próximo formos libertados dessas obrigações mecânicas, o que vai sobrar? Será que a humanidade vai ser forçada a redescobrir o que realmente gosta de fazer de forma intrínseca, apenas para não enlouquecer de tédio? Nossa! Se o trabalho extrínseco desaparecer, será que estamos preparados emocionalmente para vivermos movidos apenas pela curiosidade e pelo significado? Essa é uma provocação de explodir a cabeça. É um cenário que muda completamente a urgência de descobrirmos hoje o que nos move de verdade, antes que o mercado ou a tecnologia faça essa triagem por nós. É o grande desafio da nossa geração. É uma reflexão vital para levarmos adiante. Agradeço imensamente a companhia de todos nesta jornada profunda de hoje. É um excelente exercício observar quais motores internos estão nos guiando nas nossas escolhas diárias e onde é possível injetar mais autonomia e paixão pelo processo. Ficamos por aqui e até a próxima exploração.